Ei, pessoal, bom dia. Estou vendo Marina, Giovanni, Gabriel, Bruno, Antônio, Davi. Bom dia. Agora está entrando um monte de gente, até me perdi. E aí, tudo certinho? Vocês estão me escutando direitinho? Dá um ok aí para mim. Bom dia aí, tia. Bom dia, Gabi. Noberto, Gabriel. Ótimo. Está entrando Ana Luísa, Theo, Amanda. Cecília está entrando, Mariana. Marinha. Não, quem é essa aqui? Ah, Mariana. Ana Júlia. Meus amores, faltam 2 minutinhos para começar a nossa aula, enquanto os demais vão entrando. Vocês se lembram que eu falei para vocês da provinha do livro? Vocês se lembram? Da provinha do livro, o livro de vocês é Pântano de Sangue, não é isso? Todo mundo já leu, já está ciente da história. Tem gente que leu lá no comecinho do ano, né? Mas eu vou colocar no Alunos Book hoje, tá? Aí vou dar um prazo a vocês de uns 10 dias aproximadamente para vocês fazerem. E como no Alunos Book vocês não conseguem anexar uma atividade com mais de uma página, eu coloquei embaixo da prova o meu e-mail. Aí eu prefiro que vocês me mandem por e-mail do que pelo WhatsApp. Que aí eu vou recebendo e já vou salvando na pasta de cada um. Caso não consigam me mandar por e-mail, aí tudo bem, vocês podem me mandar pelo WhatsApp, mas eu prefiro por e-mail, combinado? Certinho? Então tá, eu vou disponibilizar hoje à tarde lá no Alunos Book, e aí vocês vão ter 10 dias para fazer essa atividade, certo? Aquele aluno que ainda precisar, né, reler o livro, se atentar a alguns detalhes, vai ter tempo para isso, ok? Só não vale deixar de fazer, combinado? Certo? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Nós vamos para a página 48, livro normal da escola, livro 2, página 48. Combinado? Vamos lá. Capítulo 8. Vamos iniciar um novo capítulo. E que diz o seguinte: cidades mais sustentáveis. Nós vamos conhecer um gênero textual novo aqui, alguns, né, como eu já tinha colocado isso como atividade lá no Alunos Book, alguns já tiveram curiosidade de ler, já começaram a fazer as atividades, já se preocuparam com esse gênero textual. O que é mesmo uma carta aberta? Daqui a pouquinho eu vou conversar com vocês sobre isso. Mas quando nós falamos em cidades mais sustentáveis, o que seria isso? O que seria uma cidade mais sustentável? Você sabia que a energia que faz funcionar as máquinas, iluminar as cidades e as casas, move o transporte, alimenta os aparelhos eletrônicos, é originada de diversas fontes. Essas fontes de energia, elas podem ser renováveis ou não. E aquelas que não são renováveis, frequentemente causam altos níveis de poluição ambiental.
Esse é o principal motivo pelo qual o ser humano busca as fontes de energias chamadas limpas, como é o caso da energia solar, energia eólica, energia das marés, entre outros. Carros, ônibus e caminhões, por exemplo, são movidos principalmente a gasolina e a óleo diesel, energia derivada de fontes não renováveis. Com o objetivo de mudar essa realidade, são criadas e aperfeiçoadas alternativas renováveis e menos poluentes para abastecer os meios de transporte, como no caso de veículos movidos a eletricidade, que não emitem gases nocivos para o ser humano nem para o meio ambiente. Outra forma de contribuir para a preservação do meio ambiente ocorre por meio da adoção de novas práticas de locomoção. Um bom exemplo é o uso de veículos não motorizados. Tia, você travou. A bicicleta que não polui, move-se com a energia. Aí são os automóveis, concordam? E aí nós já falamos, pessoal, vocês estão me escutando? Você travou, tia. Tá tudo certinho? Pois é, porque aqui apareceu para mim que é um sinal de instabilidade da internet, por isso que eu estou perguntando, mas voltou agora. Sim, voltou. Joia. Então, quando eu pergunto a vocês assim, quando eu falo com vocês, o nosso principal meio de locomoção são os automóveis, certo? Vocês vão para a escola de carro, vocês voltam de carro, quando tem que fazer alguma atividade extra, os pais levam vocês de carro, depois buscam vocês de carro. Normalmente é o principal meio de locomoção. E nós sabemos que esse meio de locomoção ele é altamente poluente porque ele se locomove por meio da gasolina, por meio do álcool ou óleo diesel, certo? E aí, esse tipo de energia é uma energia derivada do petróleo, portanto, é uma energia não renovável. Aqui, uma proposta, e é do que nós vamos falar principalmente, é o uso da bicicleta. Ou seja, por que o uso da bicicleta? Porque a bicicleta, além de não ser poluente, nós sabemos que faz muito bem à saúde, uma vez que exercita o nosso corpo e podemos dizer também a nossa mente, concordam? Andar de bicicleta, ver lugares diferentes, ver outras pessoas, ter aquele contato mais direto é extremamente agradável, né? E aí, diante desse texto, nós temos alguns questionamentos aqui que vamos trocar algumas ideias. Quais fontes renováveis e não renováveis de energia vocês conhecem? Quando nós falamos de fontes renováveis, nós estamos falando daquela energia limpa que já foi até citada ali no texto. Não é isso? Aquela energia que vem propriamente da natureza. É o caso da energia eólica, por exemplo, que é o vento que produz a energia. Concordam? Uhum. Quando nós falamos em não renováveis, por exemplo, nós estamos falando, né, dos veículos, nós estamos falando daquilo que para se locomover ou para gerar determinada energia, acaba se tornando poluente. E aí são todas essas energias não renováveis, ok? Qual fonte de energia renovável está apresentada na ilustração dessa página? Vocês repararam? Qual é? O que é que isso lembra a vocês? Energia eólica. Energia eólica, né? Tá bem colorido aí, mas representa a energia eólica.
E por que ela é considerada renovável, nós já falamos, né? Porque ela não depende de nenhum material poluente para produzir a energia. Depois, o que você pensa sobre o uso preferencial de transporte coletivo em vez de carro particular? Me falem aí, quem gostaria de dividir conosco essa questão? É melhor, Por que é melhor? porque é mais pessoas e menos veículos. Quer Uhum, dizer que tem menos veículos, vai ter menos poluentes. Quer claro. dizer que vai ficar Tia, menos você poluente. falou sobre combustíveis renováveis, não renováveis, Uhum. andar em ônibus, tudo em ciências esse ano. E ano Como, passado. amor? A gente já estudou energia renovável, não renovável, e a bicicleta, como que ela é melhor para usar, para não destruir o meio ambiente, Oi? tudo em ciências esse ano. E ano Ok. Aí agora nós estamos falando do porquê, né, é melhor o transporte coletivo no lugar de um carro particular, por exemplo. Quando a gente pensa no transporte coletivo, claro que nós não estamos falando em época de pandemia, né, gente? Isso aí foi uma exceção, foi um caso raro. Eu tenho 41 anos, eu nunca tinha vivenciado isso. A minha mãe, de 60 e poucos anos, nunca tinha vivenciado isso. Então, a gente sabe que é algo muito fora do comum, fora do normal. Então, quando nós falamos preferencialmente no uso do transporte coletivo, é o ideal, porque o transporte coletivo, assim como o Arthur nos ajudou, né? Ele tem a capacidade de, com apenas um veículo, transportar inúmeras pessoas. Imagine se as 40, 50 pessoas que cabem dentro de um ônibus andassem em um veículo. Quantos veículos a mais nós teríamos na cidade, certo? Então, por isso é incentivado o uso do transporte coletivo, né? Porque aí só tem benefícios, diminui o congestionamento, diminui, né, o alto índice de poluição, entre tantas outras coisas. E aí, na número 4, eu pergunto a vocês, quais formas de locomoção podem colaborar com a mobilidade urbana e a preservação da boa qualidade no ar? Na sua cidade, essas formas de locomoção são muito utilizadas? Aqui, pessoal, que outras formas nós poderíamos utilizar para nos locomovermos, né, para irmos de um lado para o outro e preservando a qualidade do ar? De que maneira? A bicicleta já foi citada, e quem pensa numa outra aí? Fala, Luan. É, Como, Lu? A pé, Andar a pé. Muito bem. Ou skate, seja, patinete, né, patins. patins, patinete, mas assim, acaba virando mais uma rolando. diversão, né? Eu tinha com a página? Quando nós precisamos, na verdade, nos 48. locomover, levar, de repente, alguns materiais, vamos supor que a gente more razoavelmente perto da escola e que eu queira ir a pé, né? Eu consigo levar meu material, tudo, eu vou a pé. Quem mora perto e queira ir de bicicleta, ou seja, são estratégias utilizadas, né, para facilitar a nossa vida e contribuir para que não haja tanta poluição na nossa cidade. Muito bem. Agora, vocês vão ver aqui algumas questões, né, que depende, é tudo resposta pessoal, e nós vamos falar um pouquinho de carta aberta. Vocês vão ver aqui embaixo que nós temos uma carta aberta à Prefeitura de Niterói. Eu pedi a vocês para lerem essa carta aberta e para desenvolverem as atividades de interpretação referentes a ela.
Eu estou na página 49 agora. Tem gente perguntando qual é a página. E aí, pessoal, eu gostaria que da página 49, vocês fossem lá para a página 65, onde tem as características de uma carta aberta para a gente poder discutir. Então, lá para a página 65, vamos lá rapidinho, para a gente poder discutir quais são as características de uma carta aberta. Deixa eu ver. 65, deixa eu voltar. Isso. Aí observem aqui, por favor. O que seria uma carta aberta? Quando a gente fala em carta aberta, nós estamos falando em um texto, é uma carta escrito por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, mas que tem o objetivo de reivindicar alguma coisa, de questionar, né? Essas pessoas elas estão representando aí uma coletividade, ou seja, elas representam um interesse, uma ideia coletiva. Podem grifar, por favor. Elas apresentam uma ideia coletiva. O que seria essa ideia coletiva? Algo que vise o bem de um grupo, tá? Não de apenas uma pessoa. Ela pode ser escrita por uma pessoa, ela pode ser escrita por um grupo de pessoas. Mas o que é reivindicado nessa carta aberta pertence ao coletivo, tá? Pertence à nossa sociedade, ao nosso bairro, à nossa cidade, tá? Ô, tia, Fala, amor. tinha que fazer a página 49 a 52, né? Aham. Eu fiz. Só que também tava falando para fazer a página 42 a 45. Também era para fazer? 42. Não era não para fazer, tia? Peraí, amor, deixa a tia só se localizar. Sim, era para finalizar o capítulo 7. Era assim. Então, Ok. vamos lá. Aí, continuando, a carta aberta é dirigida. Gente, isso aqui, ó, muito importante. Esse gênero apresenta um posicionamento sobre algum acontecimento, problema, situação, trazendo denúncias, protestos, reivindicações, alertas ou reclamações bem fundamentados, né? Com muitos argumentos que justifiquem aquilo que é exposto. Por exemplo, se eu estou reclamando que na minha cidade não tem ciclovias ou que a quantidade de ciclovia é insuficiente, eu tenho que argumentar de maneira bem fundamentada para comprovar essa reclamação. Eu não posso simplesmente dizer o que eu penso, né, sem nenhuma fundamentação. Então, por exemplo, a nossa cidade tem poucas ciclovias e, por isso, o número de bicicletas não é o esperado. Ele não contribui tanto para essa redução da poluição. Se houvesse mais ciclovias, existiriam mais ciclistas e isso contribuiria, né, tanto para a diminuição, a redução da poluição na nossa cidade, como também a redução do tráfego de veículos, certo? E aí nós vamos, para eu reivindicar alguma coisa, para eu reclamar, para eu denunciar alguma coisa por meio de uma carta aberta, eu preciso ter argumentos consistentes. Até aí tá tudo bem? Grifaram isso?
Observem que eu fui lá para o final, para as características da carta aberta, para que quando vocês lerem os textos e interpretá-los, vocês já saibam do que se trata, do que é realmente uma carta aberta, ok? Então, vamos lá. A carta aberta é dirigida a uma ou a várias autoridades, a órgãos oficiais, representantes de instituições, entre outros. Mas é aberta, por que se chama carta aberta? Porque ela é para ser lida pela sociedade em geral. É publicada principalmente em jornais, mas pode também ser veiculada na internet, no rádio, na TV, entre outros veículos de comunicação, ok? É escrita em tom formal. Gente, por que formal? Se eu estou falando de uma carta que vai ser aberta à sociedade, a outras autoridades, eu não posso usar uma linguagem coloquial, eu não posso usar uma tonalidade, um tom de voz ou de escrita muito informal, certo? Então, eu preciso ter esse tom formal que segue a norma padrão da língua. É um gênero que marca, desculpem, é um gênero textual marcadamente argumentativo e busca persuadir. O que é persuadir, gente? Convencer os destinatários sobre a pertinência do que é exposto com o intuito de obter o seu apoio. Em relação à estrutura, ela normalmente apresenta o título da carta, o local em que ela foi escrita, a data, o destinatário. É introduzido, né, pela contextualização do problema ou do tema que vai ser tratado. São colocados ali os problemas identificados e para colocar esses problemas, nós usamos exemplos, nós usamos posicionamentos dos autores sobre esses problemas. Nós reivindicamos, como eu disse anteriormente, com diversos argumentos, e nós fechamos essa carta com algumas propostas para a solução desse problema. Depois que eu proponho diversas soluções para os problemas citados na carta, a gente finaliza, né, com uma saudação, com alguma expressão, e vem a assinatura da pessoa ou do grupo que assina essa carta. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não? Aí, lá no início, então, voltando, né, à página 49, vocês têm... Oi? É para mostrar mais o quê? Não estou escutando, gente. Fala mais alto um pouquinho. É para marcar o quê? Não, esse quadro azul são as características de uma carta aberta. Então, tudo isso é importante, tá? Okay. Tanto que, normalmente, eu só falo com vocês das características no final das interpretações do texto. Hoje eu voltei, no caso, eu fiz primeiro isso, para que quando vocês, né, leiam as cartas propostas no capítulo, vocês já entendam, já saibam do que é que esse gênero vai tratar. Aí eu vou voltar à página 49, mais ou menos, que nós estávamos trabalhando. Peraí. Aqui. Aí lá na página 49, vocês vão ter a carta à Prefeitura de Niterói. Vocês vão observar que tem vários subtópicos aqui, de acordo com a necessidade, né? De acordo com do que esse grupo está falando. Aí vocês têm as questões de interpretação. Eu pedi até a 52. Eu pedi
até a 52. Nas próximas aulas, nós vamos fazer a 53, né? Eu vou solicitar a 53 e a 54. Hoje, nós vamos começar um outro conteúdo gramatical. Tia, você pode voltar uma página aí rapidinho, por favor? Voltar? Uhum. Pra quê? Não, você queria falar um negócio Eu lá. estou perguntando o que vocês vão fazer. Arthur, eu falei que eu pedi a página 51 e 52. Sim. E nos próximos dias eu vou solicitar lá no Alunos Book a página 53 e 54. Ah, tá, valeu. Focar com vocês na morfossintaxe do sujeito. O que é isso aqui? Vamos pensar o seguinte. Quando a gente fala em morfossintaxe, agora nós estamos na página 55, tá? Quando nós falamos em morfossintaxe, a gente fala na estrutura morfológica e sintática. O que seria a estrutura morfológica? A morfologia é a classe de palavra. Vocês se lembram que lá no 6º ano a gente estuda separadamente o sujeito, o adjetivo, o substantivo, o adjetivo, o artigo, o pronome, o verbo. A gente estuda as classes de gramática ou as classes gramaticais separadamente, lembram? E aí, depois, quando é introduzido a análise sintática a vocês, por exemplo, sujeito e predicado, a gente vai procurando ali dentro o núcleo do sujeito, o núcleo do predicado. Não é isso? E aí, quem me responderia o que é normalmente o núcleo do sujeito? É a palavra mais importante. Perfeito. Que dá Essa palavra mais importante normalmente é o quê? É um substantivo? Isso, é um substantivo. Então, quando a gente fala em morfossintaxe, eu já mostro a vocês o quê? Que o substantivo, lá na análise sintática, ele normalmente vai ter função de sujeito, não é isso? Então, aqui, nós vamos analisar a morfossintaxe do sujeito. Nós vamos explicando isso gradativamente para que vocês entendam melhor, tá? Vamos lá. Ao pensar em mobilidade urbana, além de soluções que envolvem o sistema de transportes e a sustentabilidade das cidades, deve-se pensar também em acessibilidade. Então, quando a gente fala em mobilidade, nós estamos falando nas diversas formas das pessoas se movimentarem. E não tem como pensar em mobilidade sem pensar em acessibilidade. Por quê? Se não houver acessibilidade, vai ter uma mobilidade eficiente? Pessoal, se não houver acessibilidade, uma mãe que está empurrando um carrinho de bebê, ela não consegue andar de maneira efetiva, certo? Se não houver mobilidade, um cadeirante, uma pessoa que é cega não consegue ter acesso a tal mobilidade. Vocês concordam? Se não houvesse os pisos táteis, como é que um cego ele saberia, por exemplo, né, o que é uma calçada? Ele não saberia. E aí eu falo, nós temos uma mobilidade eficiente em nossa cidade?
Todas as calçadas, por exemplo, têm piso tátil? Todas as calçadas têm rampas para cadeirantes? Né? Então, é isso que eu estou falando. Não dá para pensar em mobilidade sem pensar em acessibilidade. Então, considerando as necessidades, os deslocamentos das pessoas com deficiência, vamos ler esse texto e refletir um pouquinho sobre o aspecto. Papai Noel. Olha só, ele está escrevendo uma cartinha para o Papai Noel. Nunca te pedi para eu andar, mas todos os anos espero que as pessoas se movam na direção certa. Gente, o que isso significa? Quem gostaria de me explicar isso aí? O que seria esperar que as pessoas se movam na direção certa? Eu sei, tia, eu sei. Vamos lá. Tia, eu acho que resumindo, ele pode estar pedindo para as pessoas terem mais respeito com ele que é cadeirante. Ok, dentre tantas coisas é isso também. Mas o quê? Quando ele fala que as pessoas não se movem na direção certa, significa o quê? Que as pessoas não respeitam o próximo, que as pessoas não se preocupam com o próximo, certo? Que as pessoas... e nós estávamos falando ali de rampas, de calçadas, que as pessoas, quando constroem alguma coisa, se preocupem com todos, não com apenas alguns, certo? Se eu vou construir a minha casa, se eu vou reformar a minha casa, eu tenho que me preocupar com as leis que mandam, né? Com que tenha uma rampa, com que tenha um piso tátil, certo? Ou seja, eu tenho que me preocupar com todo tipo de população, principalmente essa, né, que tem muita dificuldade para se locomover. Por exemplo, os ônibus. É muito bonito fazer propaganda, né, que é um ônibus que tem acessibilidade. Mas será que as rampas de ônibus funcionam? Será que todas funcionam? Então, isso é se mover na direção certa? Quando eu divulgo, né, que a empresa de transporte público, ela é acessível, será que isso realmente acontece? Quantas reportagens a gente vê aí, principalmente nos grandes centros, que o cadeirante está lá esperando um ônibus e que o ônibus passa, fala com ele para esperar o próximo porque aquele ali está com a rampa quebrada. Não sei se vocês já viram, mas isso acontece com muita frequência. Então, será que isso é se mover na direção certa? Quando ele fala em se mover na direção certa, ele está falando de tudo isso, na falta de respeito, na falta de empatia, na falta de cuidado com o próximo. Então, diante dessa tira, eu pergunto a vocês o seguinte, com base na realidade da nossa cidade, responda, você acha que as cidades brasileiras oferecem condições adequadas para a locomoção de pessoas como o menino da tirinha? A resposta é clara, é não. E quando você fala, quando eu peço justifique sua resposta, aí vocês vão colocar que, infelizmente, né, faltam rampas, faltam transportes acessíveis, faltam pessoas com sensibilidade para ajudar esse menino. Então, tudo isso são justificativas, tá bom? Quando nós colocamos o nosso veículo, o nosso carro, numa vaga de deficiente, nós estamos também nos movendo na direção errada. Nós estamos fazendo aquilo que não deveria ser feito. Tá? Então, justificativa nós temos muitas.
Se houver alguma dúvida, vocês podem questionar. Pessoal, enquanto vocês anotam aí, no começo da nossa aula, eu falei sobre a prova do livro e falei que eu estou colocando essa prova disponível hoje no Alunos Book. Hoje à tarde eu estarei colocando essa prova para vocês. Vocês terão 10 dias para fazê-la, então eu espero, sinceramente, que todos façam, tá? Um livro que vocês tiveram oportunidade de ler durante 6 meses, né? Muito mais tempo do que nós prevíamos, e aí ela vai estar disponível para vocês. Pode falar, Arthur. Tia, como é que vai ser essa prova? É uma prova interpretativa, muita questão discursiva, em que vocês vão ali explicar determinados trechos do livro, vão explicar determinadas ações das personagens, vão explicar determinadas situações que ocorrem. Então, é uma atividade muito escrita. E aí, se vocês quiserem fazer digitado na própria folha, vocês podem. Se vocês quiserem imprimir, escrever, fotografar e me enviar, vocês também podem. Uma solicitação que eu fiz foi que vocês me mandem por e-mail, que é mais fácil na hora de eu me organizar, certo? Caso não dê para mandar por e-mail, eu vou aceitar pelo WhatsApp, mas, gente, todo mundo tem e-mail, os pais de vocês têm e-mail, então, né, dá para mandar. Vocês terão 10 dias para fazê-la, tudo bem? Tem algum aluno aqui querendo falar alguma coisa? Ô, Zaira, você está perguntando o que é isso? Quando vocês entraram na escola, vocês se lembram que eu pedi um livro paradidático? O livro de vocês se chama... aquele que era o livro de vocês se chama Pântano de Sangue, e é a provinha desse livro. Olha lá, o Davi está até com ele na mão, assim. Marcos, pode falar, meu bem. Tio, você vai, mesmo assim, você vai postar a prova em algum lugar, no Alunos Book ou no SAS? Sim, já vou colocar no Alunos Book para vocês. Aí depois que vocês fizerem, né, eu vou corrigir e vou devolver a vocês. Por isso, eu prefiro que seja por e-mail. Vai facilitar a minha vida na hora da devolução dessa prova para vocês. Combinado? Tá, ok. Certinho? Ô, tia, você mandou o quê de um livro? Eu não A vi, foi... prova do livro. Ah, qual vai ser o livro? Qual é o livro, Arthur? Eu não ouvi, foi mal. Estou falando até agora. Você Essa estava... de sangue. Eu fui beber água, tia. Ah, você foi beber água, Arthur. Pântano de Passou a sangue. mesma desculpa para 2 aulas, cara. Ok, Heitor, obrigada. Então, eu gente, mesmo, eu já li. todas as informações estarão no Alunos Book hoje à tarde, tá bom? Vamos lá. Fizeram aí a atividade. Na número 2, prestem atenção. Sobre o conteúdo da atividade. Oi? Desculpa te interromper. Os ônibus têm rampa? Tem, é uma rampa automática. Por exemplo, quando, na verdade, é tipo um elevador. Quando ele para no ponto de ônibus e tem um cadeirante, ele tem uma rampa que desce, aí o cadeirante coloca a cadeira e essa rampa sobe, fazendo com que esse cadeirante consiga entrar no ônibus. Entendi. Obrigada, tia. E é uma lei. Todos têm que ter. Entendi. Obrigada, tia. De nada, amor. Vamos lá. Sobre o conteúdo da tirinha, responda aos itens seguintes. O que a personagem pede ao Papai Noel? Está lá no texto muito claro. Ele pede,
né? Claro que agora nós vamos interpretar quando ele fala que ele queria que as pessoas se movessem na direção certa, ele quer dizer o que com isso? Olha aqui, ele quer dizer que as ações e as escolhas das pessoas sejam acertadas e construtivas. Ou seja, que todas as ações tomadas em função de uma melhor cidade sejam pensadas em toda a população, principalmente nessa que precisa de acessibilidade. Não estou falando só dos cadeirantes, nós estamos falando de todos que têm alguma deficiência física. Prontinho? Tá. Aí eu só vou explicar a letra B, porque não vai dar tempo de nós fazermos, mas depois eu vou corrigi-la com vocês. A letra B pede o seguinte: cite 3 diferenças entre a carta que o menino está escrevendo e a carta aberta que nós lemos no início do capítulo, ou seja, que vocês leram para desenvolver a atividade. Eu falei para vocês que a carta aberta ela é reivindicatória, ela pede algo coletivo, só que ela é escrita por um grupo, certo? Aquele menino, por se tratar de uma criança, é uma única pessoa, é uma carta pessoal, escrita ao Papai Noel, direcionada, né, a um remetente ali que normalmente realiza sonhos, realiza desejos, né? Então, tem algumas diferenças. Eu vou parar por aqui, porque eu vou fazer a chamada agora, e eu gostaria, pessoal, que vocês destravassem o microfone para responder quando eu chamar o nome de vocês. Uma outra coisa... Fernanda. Oi. Eu queria te fazer uma pergunta sobre as outras páginas que a gente não fez ainda, né? Porque você começou o capítulo e a gente fez logo essa página 55. E as páginas que a gente não fez, você vai passar elas para a gente fazer? Sim, devagarinho. É porque, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu só lanço no 7º ano 2 aulas na semana no Alunos Book, porque nós tivemos, né, uma redução de carga horária. Então, eu não posso lançar muitas aulas para vocês. Eu só lanço 2 vezes na semana. Então, nessas 2 vezes da semana, eu preciso colocar aquilo que vocês conseguem fazer durante a semana inteira, certo? Mas eu também tento não colocar coisas demais para deixá-los assoberbados. Aí, devagarinho, eu vou colocando as outras que eu não coloquei. Mas vocês viram, eu encerrei o capítulo 7, vocês fizeram tudo. Certo? No capítulo 7, eu não deixei nada para trás. Aí, agora, nós estamos começando o capítulo 8. No capítulo 8, eu pedi até a página 53, por enquanto. Foi isso? 53? Deixa eu olhar aqui. 52. Aí, depois, na aula de semana que vem, eu vou pedir a página 53 e 54. A página que depende de gramática, que é a 55, eu faço com vocês, porque nós vamos fazendo, tirando as dúvidas, para depois pedir as tarefas de fixação sobre a gramática. Tudo bem? Certinho? Então, vamos lá. Eu vou interromper o compartilhamento aqui e fazer uma chamada rapidinho. Ana Júlia. Começa com B. Presente. Ah. Ana Luísa. Presente. Ana Clara. Presente. Antônio. Presente. Arthur Zupelli. Presente. Bruna. Bruna tá aí? A Bruna tá, mas não responde. Daniel. Gabriel. Presente. Gabriela. João.
João Henrique. Luísa. Presente. Obrigada, amor. Marcelo. Maria Clara. Presente. Mariana. Presente. Marina. Presente. Matheus Bissoli. Cadê Matheus? Não. Matheus Marcos. Matheus Sutil. Presente. Vitória. Eu presente, tia. Ian. Tô aqui. E Zaira. Presente. Meus amores, 7º A tá liberado. Beijos, bom final de semana. 7º B, rapidinho. Amanda. Carola Galinha. Presente. Cíntia. Presente. Arthur Bauer. O Big Dad tá na casa do Heitor. Quê? O Big Dad? Arthur Marcos. Tô aqui. Gustavo. É um jogo de PlayStation, gente. Cecília. Aqui. Davi. Churrasco. Aí. Vinagrete. Presente. Aí. Tô aqui. Beleza. Esther. Aqui, eu tô presente. Amor. Gabriel. Tô aqui. Giovanni. Ok. Henrique. Heitor, desculpa. Oi, tia. Luana. Matheus. Aqui. Murilo. Tô aqui. Naika. Tô aqui. Senti falta do Ru, Naika. Ô, tia, foi minha mãe, tia. Ali. Eu. Theo. Cadê o Theo? Então tá aí. Eu tô aqui, tia. Tá aí. Noberto e Arthur Polese. Oi. Meus amores, beijos. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Olha só. Bom final de semana. Tia, você falou da Tchau. prova, me deu uma pressão no meu peito, mano. Sabe aquela pressão que você sente, você fica... Não tem que Eu fico assim, meu Olha só, Deus, você gente. livro na mão. Eu fiquei assustado. Fácil do que isso. Ô, tia, você não faz ideia do que aconteceu comigo um dia. Eu tava na escola, eu tava no 5º ano. Aí apareceu assim, você estudou pra prova de hoje? Aí eu, peraí, que prova? Eu não tinha estudado, era uma prova de português que eu não sabia que existia. Mas só que aí eu fiquei Português, mano. surtando lá. Aí depois, quando eu recebi a nota, eu tinha fechado a prova. Meus amores, beijo. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Beijo, Bom tia, final de tchau. semana. Esse que você